Olá, bora fazer uma coisa que todo investidor deveria fazer com mais frequência? É isso mesmo, vamos abrir o capô de um fundo imobiliário e ver o que está rolando lá dentro de verdade. A gente vai usar o relatório gerencial de setembro de 2025 do HSI Malls, o famoso HSML11, para entender a real saúde de um FII de shopping. Essa é a pergunta de 1 milhão, né? A gente vê aquele dividendo caindo na conta todo mês e já pensa, tá tudo ótimo. Mas será que esse rendimento de hoje é sustentável no longo prazo? A resposta nem sempre está na superfície. É isso que vamos descobrir juntos. A boa notícia é que todas as pistas que a gente precisa, elas estão lá, no relatório gerencial. O nosso objetivo aqui é bem simples. Vamos decodificar os números mais importantes usando esse caso real para criar um tipo de manual de análise que serve para qualquer outro fundo. Então, esse aqui é o nosso roteiro. A gente vai passar por 6 pontos essenciais. Primeiro, a saúde geral do portfólio. Depois, ocupação e inadimplência. Em seguida, a força das vendas. Quarto, a alavancagem, as dívidas. Quinto, a sustentabilidade dos dividendos. E, por fim, o grande veredito, preço contra valor. Bom, antes de mais nada, a gente precisa entender o que tem nas mãos. Qual é o tamanho desse fundo, quão diversificados são os shoppings. Conhecer o portfólio é o primeiríssimo passo para qualquer análise bem feita. E aqui está a fotografia do HSML11. É um portfólio bem robusto, com 8 shoppings espalhados por 5 estados. Isso já mostra uma boa diversificação geográfica, o que é ótimo. E um detalhe super importante: o fundo tem posição majoritária em 7 desses 8 shoppings. Isso dá muito mais controle sobre as operações, sabe? E tudo isso com a gestão ativa da HSI por trás. Agora vamos para o alicerce de tudo. Porque pensa bem, não adianta ter shoppings maravilhosos se as lojas estão vazias ou se os lojistas não pagam aluguel, né? Ocupação e inadimplência são os fundamentos de qualquer fundo imobiliário de tijolo. E o primeiro número já chega forte. Em agosto de 2025, a taxa de ocupação do portfólio era de 96,6%. Isso quer dizer que quase todos os espaços que podiam ser alugados estavam bem alugados e gerando receita. É um sinal claríssimo de alta demanda e de uma boa gestão comercial. Do outro lado da moeda, a gente tem a inadimplência líquida, 2,9%. Esse número mostra o percentual dos aluguéis que deveriam ter sido pagos, mas não foram. Manter essa taxa baixa é um dos maiores desafios da gestão e, claro, um termômetro da saúde financeira dos lojistas. Ok, lojas ocupadas e contas em dia é o básico, mas o que realmente faz a diferença para um FI de shopping é o desempenho de venda dos lojistas. As vendas são o que o pessoal do mercado chama de o ouro dos shoppings. É o que move o ponteiro. E para medir essa força, a gente usa uma métrica fundamental, vendas por metro quadrado ou VPSA. Ela mostra o quão produtivo cada pedacinho do shopping é. Se esse número está crescendo, significa que os lojistas estão vendendo mais, o shopping está atraindo mais gente e, no fim das contas, o fundo tem potencial para ganhar mais também. E os dados aqui confirmam essa força. As vendas por metro quadrado cresceram 5% em um ano, isso acabou empurrando para cima o NOI, que é a receita operacional líquida por metro quadrado, que também subiu 2%. São dois sinais vitais de que o portfólio está saudável e crescendo. Isso aqui ilustra perfeitamente como o sucesso do lojista vira o sucesso do fundo. Vendas maiores têm impacto direto no aluguel percentual, que responde por 5% da receita. É aquela parcela variável que cresce junto com as vendas. É um alinhamento de interesses perfeito. Com a operação redondinha, vamos olhar agora para um ponto que sempre gera um certo receio: a dívida. Usar a alavancagem pode ser uma ferramenta poderosa para acelerar o crescimento, mas tem que ser gerenciada com muito cuidado para não virar um problema. Bom, o fundo tem um saldo devedor total de 617,2 milhões de reais. Essa dívida vem de operações de securitização, os conhecidos CRIs. Ter esse número total em mente já nos dá a dimensão da responsabilidade financeira do fundo. Mas só saber o total não é suficiente. A gente precisa entender o perfil dessa dívida. E olha só, 63% dela está atrelada à inflação, o IPCA, com custo médio de IPCA mais 7,26%. Os outros 37% estão ligados à taxa Selic via CDI, com custo menor, de CDI mais 2,75%. Essa combinação é estratégica porque ajuda a equilibrar os riscos em diferentes cenários da economia.
E este cronograma mostra como os pagamentos estão organizados no tempo. As amortizações de curto prazo, para os próximos anos, parecem bem tranquilas de administrar, considerando a capacidade de geração de caixa do fundo. Isso mostra que existe um planejamento financeiro cuidadoso por trás. Chegamos na pergunta que não quer calar para quem investe focado em renda. O dividendo que está sendo pago, ele é sustentável? A resposta para isso está na comparação entre o que o fundo gera de caixa e o que ele de fato distribui para os cotistas. E aqui a comparação é direta. O fundo gerou o que a gente chama de FFO, o resultado operacional de 91 centavos por cota. Esse é o dinheiro de verdade que a operação gerou. Desse valor, ele distribuiu 68 centavos como dividendo. A matemática aqui é a chave de tudo. E essa sobra de 23 centavos por cota, ela não some não. Ela vai para uma conta chamada resultado acumulado, que funciona como uma reserva de lucros. É um colchão de segurança que pode ser usado para manter a estabilidade dos dividendos em meses mais fracos ou até para futuros aumentos. Depois de analisar a operação, as vendas, a dívida e os dividendos, a gente chega ao grand finale. A cota do fundo no mercado tá cara ou tá barata? Para responder isso, a gente compara o preço dela na bolsa com o valor patrimonial dos ativos. E os números aqui falam por si. Enquanto a cota era negociada na bolsa por R$ 86,41 lá no final de setembro, o valor contável dos ativos por cota era de R$ 104,10. Fazendo a conta rápida, isso significa que o mercado estava vendendo o fundo com um desconto de mais ou menos 17%. Em outras palavras, era possível comprar um pedaço dos shoppings do fundo por um preço bem abaixo do seu valor de avaliação. E isso nos leva à reflexão final. Diante de tudo isso que a gente viu, uma operação sólida com ocupação lá em cima, inadimplência sob controle e vendas crescendo, será que esse desconto de 17% faz sentido? Essa é a pergunta que agora, com todas essas informações em mãos, cada um pode começar a responder por conta própria.